Esse é o review do 4º episódio de Little Voice, a série da Apple TV+. E se por acaso você ainda não assistiu aos outros vídeos, aqui no card eu vou deixar a playlist com todos eles. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque eu sempre falo que isso não é nada pra você, mas pra mim me ajuda muito. E não esquece de dar o like, se você gostar do vídeo, mas dá o like. Então, esse episódio tem o nome de O Amor Dói, e ele vai ser mais sobre as pessoas que estão em volta da Bess, a família, os amigos, do que sobre ela especificamente, e como as coisas que acontecem com todo mundo, como reflete nela, porque ela acaba sofrendo também, afinal ela ama todo mundo. Então tá, lá no 2º episódio, a gente viu que o Louie, o irmão da Bess, estava procurando um emprego. E ele conseguiu, então logo nesse episódio a gente vê que ele está se preparando para o seu primeiro dia no trabalho e a Bess, junto com os amigos dele, estão ajudando ele. E é um momento muito divertido, ele canta uma música super engraçada e tal. Logo em seguida, ela vai lá pro estúdio, porque lembra que no 3º episódio ela estava participando de um concurso para ganhar algumas horas de gravação em um estúdio super famoso? E claro, ela conseguiu. Então ela vai pra lá junto com o Samuel e com o Bane pra gravar. E chegando lá, o produtor meio que... não é que ele despreza, ele meio que não se importa ali, ele tá ali agindo como o trabalho dele, ele meio que... é só mais uma pessoa chegando ali pra gravar, beleza. Ela começa a gravar. E ele vê que ela é super boa e tal. Aí a gente tem um momento onde o Samuel sugere uma mudança e ela não concorda com a mudança, então ela bate firme falando, não, eu quero desse jeito e tal. Eu acho interessante isso que ela faz, porque ao mesmo tempo que lá no 2º episódio ela soube ouvir sobre a mudança, nesse 3º, ela bateu firme dentro da ideia dela e não cedeu. Eu acho isso muito legal, porque a arte é dela, a música é dela e ela sabe qual tom ela quer dar para aquilo. Ao mesmo tempo, em certos momentos eu acho um pouco teimosia dela. Acho que ela poderia estar um pouquinho mais aberta a ouvir sugestões. E ela sempre, a primeira reação dela é sempre contra e às vezes ela cede, às vezes não, mas enfim, eu acho até isso interessante nela. Só que, como eu falei no último review, eu acho um pouco esquisito ela já tá ali tão livre e lá no estúdio gravando as músicas dela, dando a opinião dela, sendo que no primeiro episódio a gente viu que ela tinha um problema sério com isso. E meio que isso foi ignorado, assim, deu tudo certo, ela tá cantando as músicas dela de boa. É legal pra ela? Mas eu acho que faltou um pouquinho de desenvolvimento nessa parte. E aí que ela comenta lá com o produtor do estúdio que uma das músicas vai ser junto com o pai dela, que o pai dela vai gravar também. E ele fala, tudo bem, as horas são suas, você faz o que você quer. E o pai dela chega. E aí o produtor fica super surpreso, porque ele admira o trabalho do pai dela, ele é um fã dele. E, tipo, até então a gente tinha visto o pai dela como um cara super amoroso, que dá todo o carinho pra ela e pro filho, que dá os melhores conselhos, e não como um cara que tem alguns problemas. Embora todo mundo tenha problemas, mas a gente ainda não tinha visto esse outro lado dele. E aí o pai dela vai começar a gravar ali no estúdio, e ele começa a reclamar de um monte de coisa. Ele começa a reclamar do fone, do som que tá voltando, ele não decora a letra, ele bebe toda hora ele abre uma garrafinha ali e bebe, e aí a gente começa a entender que existe um lado sombrio no pai dele, que está relacionado à bebida, a gente não sabe de onde vem isso. Como eu comentei nos outros vídeos, a gente ainda não sabe qual é a história da mãe dela, se a mãe dela morreu, se a mãe dela foi embora, qual é essa relação do pai com a mãe, enfim, a gente ainda tá tentando descobrir um pouco sobre o assunto. E é uma situação super chata, porque ele usa todo o tempo de gravação da Bess, de uma coisa que ela se esforçou tanto pra conseguir, ela fez a música, ela ganhou, e aí o pai dela meio que toma todo o horário dela com essa... sendo chato. Complicado.
A gente entende que ele vê a música de um lado diferente do comercial. Então tem uma hora que o produtor fala, ai, convence sua filha a gravar um clipe. Aí ele fala, não vou fazer isso, porque depois que as pessoas passaram a se vender, a música ficou diferente. Então dá a sensação que o que incomoda ele é o fato do estúdio, da letra ali com a música, com a palavra certinha, essas regras. E ele vê a música mais como arte, como uma coisa fluida. Tanto é que ele canta no metrô ali, a capela com um grupo, é uma coisa muito mais arte pura, mais natural, assim, mais vamos ver o que rola do que seguir regras e tal. E aí a Bess, claro que já fica super chateada com tudo isso que acontece, e a gente vê que, poxa, ela fica super triste, ela tenta conversar com ele, mas ele dá uma resposta super atravessada, enfim. Logo em seguida, ela vai cantar lá num asilo, num lugar onde moram vários idosos e tal. É uma cena super fofinha, tem algumas vozinhas dançando, tem outras ouvindo, e ela vê uma senhora sozinha ali, sem prestar atenção em nada, meio que olhando para um vazio assim, e ela vai lá conversar com ela. E ela descobre que essa senhora não tem família, não tem ninguém, ela é sozinha, então ela tá num momento difícil ali do final da vida. Então a Bess tenta dialogar com a senhora, ao mesmo tempo que ela desabafa um pouco, falando que o dia dela tá difícil, que ela tá triste. É um momento assim que a gente... Claro, ela acabou de passar por um momento, uma situação super chata, e é óbvio que ela ficaria muito chateada com tudo isso, e ela demonstra ali. E logo em seguida, ela vai levar o Louie no seu primeiro dia de trabalho. E a Bess, a gente já percebeu que, por mais que o Louie more lá junto com os meninos, tenha todo um cuidado, um tratamento e tal, ela ainda é super protetora com ele. Então, ele entra para trabalhar e ela não consegue ir embora. Ela vai lá, fica ali colada nele. E a gente já viu isso em outras situações, quando ela quer falar por ele, e aí a psicóloga ou alguém ou a moça que tá entrevistando o Louie fala, não, eu quero falar com ele, não com você. Ela tem essa coisa de proteger ele, porque ele precisa de proteção, mas ele também precisa saber se virar sozinho. Então ela fica ali observando o Louie no seu primeiro dia de trabalho, e ele vai trabalhar num teatro como aqueles caras assessoristas de plateia que indica o lugar, pega o ticket e tal. Só que, dá tudo errado, porque ele acaba falando demais, ele quer, tirar um cara que ele acha que tem a cabeça grande do lugar, que vai atrapalhar a pessoa de trás. Ele começa a dar várias informações que as pessoas não pediram. Eles pedem autógrafo para uma das pessoas que tá lá, porque é uma pessoa que é famosa e faz musicais, ele é super fã. Enfim, é uma situação super chata, e ele acaba perdendo o emprego no primeiro dia de trabalho. Essa situação do Louie, eu gosto da trajetória dele querer arrumar um emprego, dele tá querendo ser independente, tudo. Eu acho muito importante relatar isso na série, mas às vezes me incomoda um pouco a reação. Óbvio que essas coisas acontecem pra trama seguir dessa forma, dele não conseguir, ser mandado embora e tentar de novo e tal. Mas eu acho que é um pouquinho falta de sensibilidade das pessoas que estão ali com ele. Então, assim, ele tá no primeiro dia de trabalho dele. Ele tá meio que sozinho. Ele é um menino autista, então ele poderia ter alguém do lado dele ali no primeiro dia ajudando. Quando a pessoa visse que ele estava fazendo uma coisa errada, alguém poderia chegar do lado dele e falar, orientar, enfim, poderia ter um pouquinho mais de empatia nessa situação com ele, mas a galera deixa as coisas acontecerem, só ficam olhando assim. Não, primeiro, que no primeiro dia de trabalho todo mundo precisa de ajuda, não só ele, mas qualquer pessoa precisa de ajuda. É natural errar em primeiros dias, então ele poderia ter uma outra chance e ele precisaria de um apoio. Então, enfim, a Bess vê tudo acontecer, ele perde o emprego no primeiro dia, e aí que ela fica mais chateada ainda com tudo isso. Logo em seguida, assim, o dia da Bess foi gigantesco, aconteceu várias coisas em um dia só. Logo em seguida, ela foi
em um almoço lá com a família da Prisha e mais uma vez o pai dela arrumou um outro pretendente para ela casar. E aí deu a entender que o restaurante é da família dela, porque tem um momento que eles entram na cozinha e tal, e enfim, você não entra na cozinha de qualquer local, então deu a entender que aquele restaurante é da família dela. E tem mais um cara que é pretendente dela, a família incentivando, mais de uma pessoa da família. O pai dela brinca que a cada tantos minutos uma pessoa se separa, e cada hora que passa um minuto ele fala: olha aí, mais um divórcio. Daqui a pouco ele: olha aí, mais um divórcio. E a Prisha tá ali super chateada, levando aquilo ali e não conseguindo contar pra família dela que ela é lésbica. E aí tem uma hora que a Bess tenta conversar com ela e aí a Prisha fala: ai, até que ele é interessante. Aí ela fala: poxa, mas ele é interessante talvez até pra mim, mas não pra você, porque você é lésbica, cara. Então não tem como isso ser legal pra você. Mas a Prisha ainda está tentando fazer o que os pais querem, porque pra ela é o melhor. E ao mesmo tempo, a mãe da Prisha fica pressionando a Bess para a Bess incentivar que ela aceite um marido. E aí a Bess uma hora fala: sim, eu estou incentivando para que ela faça o que é melhor para ela, que no caso é assumir para a família que ela é lésbica. E nesse meio tempo ela tenta contato com o pai sumiu, não quer responder ela tenta: poxa pai, eu quero só saber como você tá. Ele não responde. Aí tem uma hora que ela tá indo pra casa, ela para lá na estação, que o pai dela canta e o pai dela não tá lá, e os amigos da banda dele, do grupo dele falam: ó, ele não veio e tal. E ela fica mais chateada que tudo, vai lá pro depósito dela. Naquele momento ela encontra o Ethan, a gente vê que o Ethan tava indo embora. Quando ele viu que ela tava lá, ele foi falar com ela, percebeu que ela não tava muito bem. Ela fingiu que tava: não, tudo bem, tá, tô legal aqui. E entrou ali no depósito dela e começou a chorar. Ela desabou depois daquele dia tão ruim que ela teve, e que tudo envolveu meio que pessoas em volta dela. Não foi nada muito diretamente com ela. Tudo bem que a parte lá do estúdio foi por causa dela, mas não foi nada que ela fez, mas sim que aconteceu com outras pessoas. Ela só queria o bem de todo mundo. E aí o Ethan fica meio que do lado de fora, percebe que ela tá triste e envia aquele vídeo que ele gravou no terceiro episódio deles na rua, com momentos felizes do cotidiano, coisas que podem inspirar ela, que fez com que ela escrevesse a música Querida Esperança, e acaba o episódio assim. Cara, agora falando sobre um todo, cada episódio tem em média de 30 minutos e óbvio que todo review eu venho aqui e falo pra caramba, então imagina se fosse um episódio de mais tempo, mas eu acho que poderia ter episódios de 40, 45 minutos pelo menos, porque as coisas passam muito rápido. Quando você assiste a primeira vez, você fica tipo: nossa, já acabou? Mas agora é só na semana que vem, e aí meio que parece que não aconteceu nada. Só que quando você para pra pensar e você revê, porque eu sempre vejo 3 vezes pelo menos aqui pra vir falar com vocês, eu acabo vendo que sim, aconteceram várias coisas. Teve a situação do pai dela, teve a situação da Prisha, teve a situação do irmão, teve alguns momentos antes dela gravando e tal. Só que passou tudo muito rápido. E aí eu fico pensando: poxa, passaram já 4 episódios. Como é que vai ser essa temporada inteira? Porque são, em teoria, eles disseram que são 10 episódios. Já passou quase metade da temporada. Então, será que vai ter tempo para desenvolver mais coisas? Será que a gente vai ver mais do Ethan, da relação dele? Será que a gente vai entender mais essa relação dela com o Samuel? O Samuel é uma pessoa que traz muita leveza para ela, ele faz muito bem para ela, porque ele ajuda ela com a música, ele sugere coisas, mas ao mesmo tempo ele aceita quando ela fala não para aquelas coisas. Então eu gosto muito disso, assim. E o Blaine, né, o amigo dela,
Quem é ele? Será que a gente vai entender um pouco mais sobre quem é ele? Enfim, tem muita coisa para desenvolver que eu não sei se vai dar para ser desenvolvido em 10 episódios de 30 minutos. Mas, no geral, gente, assim, o meu episódio favorito até o momento é o primeiro, porque eu acho que é o que traz mais, assim, sentimento, enfim, tem coisas mais que eu gosto ali naquele primeiro episódio. Mas até então eu tô curtindo, assim. Sim, me incomoda essa parte dela ter esquecido que ela tem medo de cantar as músicas dela, meio que, agora eu canto, isso me incomoda um pouco. Queria ver mais momentos de musical, queria ver mais momentos. Enfim, eu queria que os episódios fossem maiores, porque eu acho que não vai dar pra contar tudo que eles precisam nesse tempo de primeira temporada. Mas, se houver outras temporadas, tudo bem, Little Voice continua sendo uma ótima opção de série gostosa, good vibe, fotografia boa, música boa, atores carismáticos, e é isso. Conta aí pra mim o que vocês acharam. Até o próximo vídeo, talvez esse vídeo fique enorme. Ai, meu Deus. Curte o vídeo. Segue o Sevenlist no Instagram, no blog, acompanha o conteúdo, tem muita coisa legal, não é só o que tem aqui no YouTube. E até a próxima, um beijo e tchau!